Olá, pessoal. Eu me chamo Jéssica, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, no Polo de Inhuma, e hoje vou tratar de um assunto com conteúdo do 7º ano do ensino fundamental. E o tema dessa aula é gimnospermas e angiospermas, que são dois grandes grupos vegetais. Como eu já me apresentei, eu vou sair aqui da tela para que vocês possam melhor visualizar os slides. Então, para melhor entendermos, vamos analisar a escala evolutiva das plantas. Segundo os cientistas, todas as espécies de plantas surgiram de um ancestral comum, que foi a alga verde ancestral. Ela era encontrada em ambientes aquáticos, mas com a evolução elas foram tomando o ambiente terrestre, surgindo então o grupo das briófitas, que temos como exemplo os musgos. Com o passar do tempo, as plantas foram evoluindo e foram surgindo folhas e caule, dando início então ao grupo das pteridófitas, que temos como exemplo as samambaias. Com mais anos e com mais evolução, foram surgindo então nas plantas sementes, dando início ao grupo das gimnospermas, que temos como exemplo os pinheiros, araucárias, sequoias e cipestres. Com o passar do tempo e com a evolução, foram surgindo então flores e fruto, do qual surgiu então o grupo das angiospermas, que temos como exemplo as palmeiras, bambu, milho e a maioria das árvores e arbustos. Porém, nesse estudo, nós só vamos retratar esses dois grupos mais complexos, que são as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas com sementes, divididas nesses dois grandes grupos. As gimnospermas não produzem frutos, apenas semente. Temos como exemplo as araucárias, e aqui está as suas sementes que não possuem frutos. E as angiospermas produzem flores, frutos e sementes. Temos como exemplo a laranjeira, que sabemos que o fruto laranja possui sementes dentro. E quais as características gerais das gimnospermas? Como eu já falei, elas possuem sementes nuas. Também possuem vasos condutores de seiva, que é por onde passam a água e os nutrientes da planta. Elas são adaptadas a climas frios ou temperados. Formam as florestas de pinheiro, denominado taiga, do hemisfério norte, e a mata das araucárias, encontradas no sul do Brasil e parte da Argentina. Entre as gimnospermas encontram-se as maiores e mais antigas árvores do planeta, como a sequoia, que chega a atingir mais de 100 metros de altura, e alguns pinheiros chegam a 4.900 anos de idade. Então, vemos aqui o quão importante e interessante são as espécies que se encontram no grupo das gimnospermas. Vemos exemplos de como são as sementes desse grupo. Elas não possuem fruto, são sementes realmente nuas. Vemos aqui um exemplo de floresta, a taiga, também conhecida como floresta de coníferas. Grande grupo de gimnospermas presente. Outra foto da taiga, para comprovar que as gimnospermas realmente se adaptam a climas frios. A mata das araucárias. E outros exemplos aqui temos a tuia, famosa árvore de Natal, sagu de jardim, e a árvore gigante, a sequoia, que podem atingir mais de 100 metros de altura. A reprodução
das gimnospermas. Além das folhas realizar fotossíntese, temos ramos com folhas especializadas na reprodução, que são os estróbilos ou cônios, masculinos ou femininos. O gameta masculino é levado de uma planta para outra pelo vento, protegido pelo grão de pólen. Esse processo do qual o gameta masculino é levado para outra planta através do vento se chama polinização. Não depende de água e não atrai agente polinizador. Não precisa de animais polinizadores para esse processo. Temos aqui uma representação do processo de reprodução das gimnospermas. Temos o cônio masculino ou estróbilo, o cônio ou estróbilo feminino, né? E então, o gameta masculino, que estava aqui no estróbilo masculino, chamado de núcleo espermático, ele é levado pelo vento dentro do grão de pólen. Aqui temos os grãos de pólen levados pelo vento, o qual vão até a parte feminina da flor, penetrando na oosfera, né? E quando fecundado, forma-se o zigoto. Do zigoto é formado o embrião, que está dentro da semente. Então, essa semente, quando cai em um lugar propício, é gerada então uma nova planta. Angiospermas. Vamos agora falar um pouco das angiospermas e quais são as suas características gerais. A diferença é que elas possuem flores e sementes dentro de fruto, né? E elas também possuem vasos condutores de seiva e estão entre o maior número de espécies entre os vegetais encontradas em quase todos os locais da Terra. Temos como exemplo a maçã. Sabemos que a semente se encontra dentro do fruto. E antes de ser esse fruto, a maçã era esta flor, da qual se transformou na maçã. Outro exemplo que temos é a laranjeira, né, que sabemos que, como já foi falado, as sementes estão dentro do fruto. A flor de maracujá, que posteriormente vai se transformar em um fruto com sementes. Temos o exemplo de flor, que é a orquídea, e outro fruto, que é a melancia. Temos um exemplo de pseudofruto. E o que é pseudofruto? Na biologia, pseudo significa falso, ou seja, falso fruto. Por quê? Porque não possui semente dentro do caju. E, na verdade, a fruta verdadeira é a castanha, que está dentro da castanha. Então, chamamos o caju de pseudofruto. E o fruto verdadeiro é o que está dentro da castanha. Reprodução das angiospermas, né? A reprodução das angiospermas se dá pela polinização através de insetos e outros animais que se alimentam do néctar ou pólen. Eles transportam os grãos de pólen para outra planta, ocasionando a fecundação. Os grãos de pólen grudam no corpo do animal. Quando ele vai visitar a planta, temos aqui o exemplo do beija-flor. Então, o grão de pólen gruda no corpo dele e então, quando ele vai para visitar outra planta, os grãos de pólen são despejados nela. Podemos ver nesse exemplo de como ocorre o processo de reprodução das angiospermas. Temos então aqui uma flor e aqui está o estame, que é a parte masculina da flor. Então, o animal vem se alimentar e o pólen gruda no corpo dele. Aqui ele vai captar o pólen, os gametas femininos que estão presentes aqui no estame. Então, ele, quando visita outra flor, ele vai liberar esses gametas masculinos no estigma, que é a parte feminina da flor.
E então esses gametas vão passar pelo tubo polínico, onde vai acontecer a fecundação na oosfera. E em geral, é assim que se dá a reprodução das angiospermas. Aqui dentro do ovário vai surgir então vários óvulos que vão dar origem a outras flores. E mais um exemplo aqui de animal, de inseto que faz a polinização, temos a abelha aqui se alimentando do pólen ou néctar da flor. Posteriormente, ele poderá despejar o pólen em outra planta. Outra forma de reprodução é através da dispersão da semente. Os animais comem os frutos e jogam fora as sementes. Estas se espalham pelo solo e dão origem a novas plantas. Vemos aqui o pássaro se alimentando de um fruto. Ele então não come a semente e a dispersa pelo chão. Se essa semente cair em um lugar propício, vai dar origem então a outra planta. Outra forma é quando os animais engolem a semente, mas ela passa pelo tubo digestório sem ser digerida, a qual é eliminada nas fezes. Desse modo, também se contribui para a disseminação da espécie vegetal. Então, agora, creio que já sabemos diferenciar as plantas gimnospermas e angiospermas e saber as suas características gerais, que são basicamente presença de semente nos dois grupos. As gimnospermas possuem só sementes nuas, as angiospermas semente, fruto e flores. As gimnospermas fazem a polinização pelo vento. As angiospermas fazem a polinização através de agentes polinizadores, que são os animais, abelhas, borboletas, beija-flor e outros pássaros. Então eu deixo aqui essa atividade, da qual vale 10 pontos, e vocês vão escrever um texto em Word. Não é um texto muito pequeno, nem muito grande, mais ou menos uma página ou mais, dependendo do que você for retratar. Vocês vão escrever esse texto destacando as principais características das gimnospermas e angiospermas, inserindo imagens representativas. Em seguida, vocês vão transformar em PDF e enviar para o meu e-mail, jessicabiosciências@gmail.com. Aqui está a bibliografia utilizada para esse estudo. Caso vocês precisem, vocês podem buscar aí na internet, em sites confiáveis, mas esta é a bibliografia que foi utilizada e tem bastante conteúdo para que vocês possam entender melhor e escrever esse texto. Então, meu muito obrigada e bom estudo a todos!